Olá, tudo bem? Vamos conversar hoje sobre um assunto que agrada bastante. O dia do pagamento do salário é um dia muito esperado. Como é bom na condição de empregado quando chega um momento em que a gente recebe a contraprestação pelo serviço que a gente prestou. O empregado, ele trabalha na expectativa de ser contraprestacionado. Primeiro a gente trabalha, geralmente num contrato padrão mensal, primeiro você trabalha o mês todo para só depois você receber o pagamento. Então, de fato, o dia do pagamento, a hora que o dinheiro é entregue, a contraprestação chega, é um momento muito esperado pelo empregado. Agora, o que a gente precisa saber é como é que esse pagamento pode ser feito. Como é que a empresa, que o empregador pode contraprestacionar o empregado pelo serviço que ele prestou pela mão de obra dele. Diz o artigo 458 da CLT que o pagamento do salário ele pode ser feito em moeda, em espécie, em dinheiro mesmo, como também pode ser feito em natura ou em utilidades. Pode ser feito mediante a entrega de bens ou de serviços para que o empregado usufrua. É estranho a gente pensar isso, porque nem sempre é comum da gente ver acontecer na prática. Mas uma parte do nosso salário pode ser pago, por exemplo, com uma mercadoria. Pode ser pago com a entrega de um telefone com a conta paga. Então, todo mês vem lá a conta do meu telefone, do meu celular paga, e a empresa me dando isso como parte do meu salário. Mas deve ter uma regra, porque senão a empresa poderia, sendo uma empresa, por exemplo, que presta o serviço ou que produz aquela mercadoria, poderia pagar os seus empregados integralmente com isso e os empregados não iam ter a possibilidade de comando da própria vida. Imagina você trabalhar e você só poder usufruir daquelas mercadorias e dos serviços que uma outra pessoa determinar para você. Veja, o dinheiro na nossa mão dá para gente autonomia para que a gente conduza a nossa vida. Eu vou escolher o que eu acho que é adequado para mim. Se eu quero pegar esse dinheiro e comprar um determinado produto, se eu quero um determinado serviço, se eu quero economizar para comprar uma coisa mais cara lá na frente, se eu quero gastar tudo na gandaia com os meus amigos, se eu vou comprar uma viagem, enfim. A possibilidade de decidir o que vai acontecer da minha vida, de ter autonomia e arbítrio sobre a minha própria vida, depende do fato de eu ter dinheiro na mão para concretizar e para optar por uma coisa ou outra, para concretizar esses anseios ou optar por uma coisa ou outra. Então, seria muito... não quero usar a palavra injusto, né? Porque a justiça é uma coisa tão subjetiva, não é nesse sentido que eu quero dizer, mas seria muito violento para o empregado se ele não pudesse dispor da autonomia para gerir a sua própria vida. É por isso que quando a gente fala na possibilidade de pagamento do salário em utilidades, a gente precisa correr para o artigo 8.2 da CLT. É ele que vai servir de suporte para a gente entender, afinal de contas, como é que esse pagamento pode ser feito. Será que tem limite? De acordo com o artigo 82, que é o que a gente usa para esse caso, tem. De acordo com esse artigo, pelo menos 30% do salário do empregado deve ser pago em moeda, deve ser pago em dinheiro. Podendo compor a outra parte, os outros 70% do salário, com utilidades, com mercadorias, com bens, com serviços. Então, a gente tem a possibilidade do pagamento do salário em espécie, que é dinheiro,
ou daquilo que a gente chama de salário utilidade ou salário in natura, mas isso deve respeitar esses limites percentuais, pelo menos 30% em dinheiro, 70% com liberação de ser pago em utilidades, em bens e serviços. Quando eu faço o pagamento do salário em dinheiro, não existe muita dúvida, né? A gente não precisa fazer um grande exercício de interpretação para entender o que é dinheiro e o que é um pagamento em dinheiro. Então, o pagamento do salário em espécie é simples da gente entender. A gente pode fazer uma pequena observação em relação a isso, que é o fato do salário em dinheiro poder ser pago ou creditado. Isso significa dizer, e algumas leis esparsas trazem essa expressão da remuneração paga ou creditada, do salário pago ou creditado. O que isso quer dizer, pago ou creditado? O salário pago a gente considera como sendo aquele diretamente pago ao empregado, ou seja, o empregado senta na frente do patrão, o patrão pega o holerite, vê quanto ele tem que receber naquele mês, ele confere, assina o holerite dizendo que é aquilo mesmo que ele tem que receber e o patrão entrega para ele aquela quantidade de dinheiro. Tem para receber 3 mil reais? Então eu pego 3 mil reais e entrego na mão do meu empregado. Isso é pagamento de salário. A outra forma, que é creditar salário, significa dizer ou leva a gente a entender que é o salário pago mediante depósito em conta bancária, geralmente uma conta bancária aberta ou mantida para esse fim. Então, muitas empresas, especialmente as empresas maiores, em que esse contato direto de patrão-empregado fica mais prejudicado, muitas empresas fazem isso. Você entra para trabalhar numa empresa de médio ou grande porte e no quinto dia útil do mês, por exemplo, no quinto dia útil do mês, vai cair na sua conta o pagamento do salário. Geralmente, as empresas que trabalham com esse modelo de pagamento em crédito, elas, caso a pessoa não tenha, elas impõem a abertura de uma conta numa instituição financeira que seja parceira dessa empresa, no sentido de com a qual essa empresa tenha um convênio para pagamento de salário. Então, a empresa faz um convênio, vamos supor, com o Banco do Brasil, e todo mundo que entra para trabalhar na empresa, a empresa pergunta: você tem conta no Banco do Brasil? Se a pessoa falar que não tem, a empresa vai passar uma documentação, vai fazer uma relação de documentos que a pessoa tem que levar e mais uma documentação da própria empresa, vai encaminhar essa pessoa para o banco e esse empregado, essa pessoa contratada, vai poder abrir uma conta nesse banco, no Banco do Brasil, no exemplo que eu dei, para receber o seu salário. Essa conta a gente chama de conta salário, enquanto ela for usada só para esse fim, é uma conta que não tem tarifação. Então, o empregado consegue receber o salário dele mediante crédito. Se ele não usar a conta, não tiver cartão de crédito, enfim, não movimentar para outros fins, não tiver outros serviços bancários, ele não vai pagar nada, é só ele pegar o cartão da conta e no caixa eletrônico sacar o dinheiro dele ou transferir para uma outra conta, enfim. Mas ele não tem cobrança de tarifas, então ele recebe o salário dele, o valor líquido do pagamento dele integralmente com a única obrigação, digamos assim, de ter que abrir uma conta no banco conveniado, ok? Então, sempre que a gente lê a expressão remuneração paga ou creditado, eu estou falando disso. Pago é aquele que é efetivamente pago, entregue em dinheiro, e creditado é aquele que é feito mediante depósito em conta do empregado. Pois bem, pagamento de salário em espécie, de salário em moeda, é simples da gente entender. Os assuntos mais bacanas começam a aparecer quando a gente trata do salário in natura ou do salário utilidade. E aí a gente precisa começar a aprofundar um pouco mais a nossa conversa.
O primeiro aspecto relevante que a gente precisa tratar sobre isso é que, como talvez você já tenha percebido e tenha pensado logo no começo desse vídeo, é que o salário em espécie, ele não é regra. Desculpa, o salário in natura, o salário utilidade, ele não é regra. Não é regra que eu trabalhe num lugar e que eu quase não receba dinheiro e receba bens e mercadorias e serviços em troca do meu trabalho. A regra é o pagamento em dinheiro. A regra é o pagamento em espécie. Salário utilidade não é regra. Em sendo uma exceção, em sendo uma figura excepcional, em sendo alguma coisa extraordinária, digamos assim, ele depende de previsão expressa no contrato de trabalho. É preciso que haja no contrato de trabalho a indicação clara de quanto do salário da pessoa vai ser pago em utilidade. Repara, imagina que eu vou para uma entrevista de emprego, aí eu sou contratada, me adoram, não, Lila, você é o máximo, vem trabalhar com a gente. Seu salário, R$3.000. Aí eu trabalho achando que eu vou receber R$3.000. No 5º dia útil do mês, eu recebo 30% disso, ou seja, eu recebo R$900 e o resto eles me dão de bens, mercadorias, serviços, que às vezes eu nem quero, nem preciso. Percebe? Olha só, imagina a frustração que é para um empregado se ele estivesse esperando o normal, que é o pagamento em dinheiro, e fosse surpreendido com um pagamento fora do padrão, que é o pagamento em utilidades. É por isso que é absolutamente necessário que exista previsão contratual. Olha, parte do seu salário vai ser pago como utilidade e não em dinheiro, e não em moeda. Então, a primeira observação é que necessariamente tem que haver previsão, o empregado tem que estar sabendo disso. Pois bem, a segunda observação é que eu preciso, quando falo em utilidade usada como pagamento, eu preciso sempre ter em mente que esse bem, esse serviço, essa mercadoria que é entregue como pagamento para o empregado, precisa ter o seu valor mensurável. Aliás, precisa ter valor, precisa valer dinheiro. Eu preciso saber quanto aquilo lá vale, para saber quanto aquilo está representando de pagamento para mim. Se você fala para mim, olha, você vai receber o anel que eu peguei para dar, olha, acabei não colocando no dedo. Você vai receber isso daqui como pagamento do seu serviço nesse mês. Quando me falam isso e me dizem exatamente o que é o anel, onde esse anel foi comprado, etc e tal, eu tenho como aferir o preço disso. Eu sei quanto isso aqui vale. Eu sei se isso daqui vale R$50, R$100, R$300. Eu sei, isso aqui tem valor. Isso aqui tem valor. Agora, imagina que eu vou, sei lá, eu vou trabalhar dando suporte jurídico para a Globo. E aí falam para mim, olha, você vai trabalhar aqui pra gente, são 8 horas por dia, sábado você trabalha meio período, você vai trabalhar de segunda a sábado, e em pagamento ao seu serviço, a gente vai entregar aqui para você, todo 5º dia útil, você vai receber uma caderneta com autógrafo de um ator, uma atriz famosa nossa. Então, sei lá, primeiro mês me deram um autógrafo do Cauã Raymond. E aí você pode estar dizendo, professora, isso é muito valioso. Se você for uma moça de bom gosto, né? E eu digo para você que não, que para mim não. Para mim isso não vale nada, eu quero meu dinheiro. Quanto vale uma cadernetinha com o autógrafo de um famoso?
Quanto é que vale uma cadernetinha com autógrafo do Faustão? Quanto é que vale, sei lá, o boné usado da Grazi Massafera? Bicho, isso não tem valor, percebe? Para algumas pessoas isso pode valer muito dinheiro, para outras pessoas isso pode não valer nada. Isso não pode servir como pagamento de salário. Precisa ser algo que efetivamente tenha um valor e que esse valor possa ser tranquilamente mensurável, né? Então, olha só, eu vou te pagar um plano para o seu, vou pagar o condomínio da sua casa. Pronto, a empresa fala, ao invés de dar o dinheiro, eu vou pagar o condomínio do seu prédio. O condomínio do meu prédio, quanto é que é? R$ 500? Então pronto, R$ 500, eu sei quanto vale aquilo, percebe? Então, todo pagamento em utilidade, todo salário de utilidade precisa ser feito com um bem ou um serviço que possa ser valorado, que tenha efetivamente valor. E além disso, tem que ser alguma coisa, obviamente, que o empregado possa usufruir com liberdade, que ele use na casa dele, que ele use fora do ambiente de trabalho, que ele use fora do horário do expediente. Se a empresa fala assim, olha, eu vou te pagar um carro, eu vou te dar um carro, vou pagar o IPVA desse carro e vou te dar um vale gasolina de R$ 50 por semana. Aí você fala, uau, que empresa boazinha, né? Deu o carro e paga todas essas contas como parte do meu salário. Mas o que eu faço nessa empresa? Eu trabalho com vendas, eu entrego as mercadorias, eu visito os clientes e faço isso como mesmo? Com o carro que a empresa me deu, dizendo que era meu. Mas na verdade, eu uso ele para trabalhar. Então, ele não é um pagamento de salário. Ele não pode ser considerado um salário-utilidade, porque o carro não foi dado para mim para que eu usufrua dele livremente, percebe? Ele é só uma ferramenta do meu trabalho. Guarda sempre a pequena distinção, que na maior parte das vezes dá certo. Eu estou recebendo isso pelo trabalho que eu prestei, ou eu estou recebendo isso para trabalhar, para prestar o serviço. Se eu estou recebendo pelo trabalho, trabalhei e estou recebendo agora essa vantagem, esse bem, esse dinheiro, o que quer que seja, isso geralmente tem natureza remuneratória, tem natureza salarial. Agora, se eu estou recebendo alguma coisa para trabalhar, aí não. Uma coisa é a empresa me dar um vale-compra numa loja de departamento qualquer, vamos supor, me deu um vale-compra da C&A de R$ 60, eu gasto com o que eu quiser. Legal, ganhei pelo trabalho que eu prestei. Outra coisa é a empresa me dar um vale-compra de R$ 50 que eu tenho que ir na loja escolher uma roupa, né, experimentar uma roupa quando eu chego na loja, uma loja de uniforme da roupa que eu estou comprando para poder trabalhar na loja. Aí não. Existem muitos casos assim, de empregados que trabalham como vendedores de lojas de roupa, de sapato, enfim, e que tem que usar o produto da loja, a roupa da loja, sapato da loja, colar, brinco, enfim. Se esse empregado ganha isso, olha, você tem aí, todo mês você pode pegar 2 roupas. Se eu ganho isso, mas eu tô ganhando a roupa porque eu preciso trabalhar com aquela roupa, isso não pode ser considerado uma parte do meu salário. Isso não pode ser considerado salário in natura. In natura. Isso não pode ser considerado salário utilidade. Ok? Então, sempre olhar para o trabalho e pelo trabalho. Pois bem, agora você pode estar se perguntando, professora, você falou aí do carro. Ok, vamos supor que a empresa deu o carro para ele, a empresa pagava o IPVA do carro, a empresa dava o vale combustível para ele por semana e ele usava o carro para trabalhar. Mas ele também usava o carro na vida dele normal.
Quando ele saía com a mulher dele, ele saía com o carro, pegava a mulher, os filhos e tal, e pá, ia viajar. Quando ele ia dar um rolê no shopping, ele ia com esse carro. Então, não era um carro que a empresa dava para ele fazer as visitas e que ele só podia fazer as visitas, só podia trabalhar, só podia usar o carro para trabalhar. Ele também usava o carro fora do serviço. E aí? O que eu faço? Tô achando que esse cara tá tirando vantagem desse carro. Eu, Lila, tô achando que não. Tô achando que o carro continua sendo um equipamento, uma ferramenta de trabalho, que ainda que seja usada fora do trabalho, não pode ser considerada como salário. E eu, Lila, não estou achando isso porque sou uma sumidade na matéria e fiz grandes raciocínios em cima dessa questão, grandes conjecturas em cima dessa questão. Eu só estou achando isso porque antes de mim veio uma súmula do TST, súmula 367 do TST, e disse que o carro que é dado para o empregado para ele trabalhar, mesmo que ele também use na vida particular dele, não compõe a sua remuneração. Não pode ser considerado salário in natura ou salário utilidade. A mesma coisa acontecia em relação a residência, habitação. Sabe o que começou a acontecer? Agora é um pouco mais difícil da gente ver, eu pelo menos do que via antes, assim, percebo, né, das pessoas que eu conheço que é mais difícil de acontecer, mas antigamente era muito comum que as pessoas tivessem empregadas que dormiam em casa, empregadas domésticas que dormiam na casa da família. E, enfim, se você tem uma casa grande lá, um apartamento, você tinha um quarto separado, que era o quarto onde a empregada dormia na maior parte das vezes. E aí, essas empregadas, por vezes, recebiam um salário menor do que o devido, né? O pagamento do seu salário era um pouco, às vezes ficava um pouco aquém daquilo que foi combinado, e os patrões falavam assim, não, mas eu já te dou a moradia. Então, o que você pagaria de aluguel por um lugar, você não paga, é o que eu tô te dando, isso faz parte do salário. A energia elétrica do pedaço da casa que você usa, da sua fração, eu tô te pagando como salário. O que você gasta de água, eu tô te pagando como salário. E queria enfiar a energia elétrica, habitação, etc. e tal, como parte de um salário pago. A doutrina e a jurisprudência, já há algum tempo, são firmes no entendimento de que não compõe salário, nem energia elétrica, muito menos habitação, se estão sendo fornecidas para a pessoa trabalhar. Então, se eu moro aqui para trabalhar aqui, isso não é salário. Se você tem uma casa de campo, ou uma casa no litoral, o que quer que seja, tem uma caseira ou um caseiro que moram naquela casa e prestam serviço para você, o valor do aluguel, daquela moradia, daquele espaço, daquela habitação, não é salário. Não pode ser. Ele não está morando lá senão para trabalhar, para exercer atividade. Então, sempre que for relacionado com a necessidade da presença do empregado, com a moradia naquele local para trabalhar, está fora da condição de salário in natura, de salário utilidade, ok? É sempre bom, então, a gente perceber se aquela vantagem, se aquele serviço, aquele benefício está sendo concedido para o empregado para que ele possa trabalhar, ainda que ele consiga se aproveitar em situações privadas, particulares, foi dado para ele trabalhar, não é salário in natura, não é salário utilidade, não tem natureza salarial. Se foi concedido, se foi fornecido pelo trabalho que ele prestou,
Ele ganhou um carro, falou, ó, vou trocar seu carro. Daqui a 3 meses, seu salário utilidade, em vez de eu te pagar o seu salário inteiro, eu vou te pagar, em vez de eu te pagar, você que é diretora de uma grande empresa, em vez de eu te pagar os seus 20 mil de salário, eu vou te pagar 18 mil de salário, vou trocar seu carro, vou te dar o vale gasolina e você vai para onde você quiser com o seu carro. Legal, salário utilidade. Agora, vou te dar um carro, você trabalha com ele, você vai para cima, para baixo com ele, você usa a gasolina para trabalhar e estaciona ele na sua casa, não quer dizer que ele é seu, então não é, nesse caso, salário utilidade. Bom, eu quero que você tenha compreendido essa primeira parte, né? Essa visão geral sobre como é que o salário pode ser pago, mas se ainda tem alguma dúvida, pode conversar comigo, já sabe direitinho onde me achar. É só mandar mensagem que eu respondo. Beijo, tchau, tchau.